A terceira ponte que tenta unir biologia e cultura para Steve Pinker é a genética comportamental. A genética comportamental ela estuda a maneira como os genes afetam o comportamento. A ideia de que os nossos comportamentos não são produtos da cultura, mas são produtos de uma relação também advinda de uma base genética. Olha, nosso pensar, nosso aprender, nosso sentir, enquanto potencial, obviamente, não enquanto as suas articulações no todo da cultura, mas essas ações enquanto potência, elas já estariam contidas dentro dos nossos genes, dentro do nosso DNA. É fácil a gente ver, por exemplo, a diferença entre nós e os chimpanzés. São mamíferos muito próximos de nós. Nós possuímos cerca de 10 megabytes de diferença genética com os chimpanzés. Mas não adianta você levar um chimpanzé para casa e tentar ensinar ele como humano. Óbvio que os chimpanzés vão aprender muita coisa. Óbvio que eles vão interagir bastante, né? No entanto, o chimpanzé não vai se tornar humano. Ele não vai aprender a ponto de se tornar humano. Isso já mostra que essa pequena diferença genética entre nós e outros mamíferos superiores como o chimpanzé, que não é o aprendizado que faz de nós diferentes. Mas se a gente pegasse, né, chimpanzés comuns com chimpanzés bonobos, por exemplo, que possuem uma diferença genética de aproximadamente 1%, nós também veríamos diferenças cruciais nos comportamentos. Os chimpanzés comuns, por exemplo, são muito mais agressivos. Os chimpanzés bonobos, por sua vez, são muito mais dóceis. Os chimpanzés bonobos possuem uma estrutura organizacional do clã pautada pela fêmea, né? A fêmea que organiza a vida do bando dos chimpanzés bonobos, que é totalmente diferente dos chimpanzés comuns que possuem um macho alfa. Ou seja, quaisquer distúrbios, né, psicológicos ou não, eles são muito mais contundentes ou concordantes entre gêmeos idênticos do que gêmeos fraternos, porque existe uma diferença cognitiva, uma diferença emocional, uma diferença genética maior entre gêmeos fraternos do que gêmeos idênticos. Se a gente fosse pegar irmãos adotivos e irmãos biológicos, a gente vai perceber que existe, obviamente, uma aproximação da família biológica maior do que o agregado adotivo. E isso não serve só para doenças, não pode servir só para doenças. Você chega no cardiologista e coloca, olha, eu tenho que fazer um ecocardiograma porque o meu pai tem problema do coração, a minha mãe tem problema do coração, né, meus avós tiveram problemas do coração e, óbvio, por conta do histórico familiar, da história genética, né, é muito provável que esse indivíduo também tenha problema cardíaco, né, coisa que não vai acontecer com o seu irmão adotivo, porque ele não compartilha daquele mesmo DNA, daquela mesma herança genética. Então, por que nós fazemos essas relações genéticas apenas para as questões que envolvem patologias? Características como temperamento ou diferenças de capacidade, por exemplo, habilidades motoras ou habilidades para uma determinada área. Por que essas diferenças, né, cognitivas, de capacidade, de temperamento mais passivo, diferenças de personalidade, são entendidas como algo que é o aprendizado e a cultura, algo que só a cultura está interagindo naquele indivíduo e não possuem bases genéticas?
né? A genética comportamental se alinha ou pensa justamente essas proposições. Por exemplo, a gente já consegue hoje compreender algumas particularidades que foram concebidas a partir do genoma humano. Por exemplo, nós já sabemos hoje que uma versão mais curta do DNA que inibe o gene transportador de serotonina no cromossomo 17 tem uma maior possibilidade dessa pessoa desenvolver neuroticidade e ansiedade, né? A pessoa com um ataque de nervos, ansiosa, né? Olha, cromossomo 17, DNA que inibe o gene transportador de serotonina, existe uma relação genética. E existem tantos outros fragmentos de DNA e outras bases, em outros cromossomos, que vão apontar outras dificuldades ou outras facilidades dos sujeitos. Né? O link quinase 1, por exemplo, está associado, já se sabe, à inteligência espacial. O IGF-2R está ligado a 4 pontos no QI, no quociente intelectual. O FOXP2 está ligado, associado a distúrbios na fala. E é por óbvio que as características psicológicas elas não são pautadas por apenas um gene, ou por uma base, ou em um determinado cromossomo, mas geralmente pela grande gama, pela grande quantidade de interações possíveis entre esses genes que vão estruturar aptidões ou possibilidades ou dificuldades para cada indivíduo. Estamos falando, na verdade, de uma questão probabilística, porque existem outros tantos componentes que vão permitir essa interação para além da genética. A gente sabe, por exemplo, que a construção de características psicológicas estão sob os efeitos, obviamente, da ambientalidade também, da comunidade e do aprendizado familiar. Mas o que não pode acontecer é considerar que só o ambiente ou só as relações culturais e sociais e familiares que determinam os traços de personalidade e as características sociais desse sujeito. Uma diferença inata entre pessoas não é o mesmo que uma natureza inata inteira, que é universal na espécie. Então, a gente tem que olhar para a genética comportamental de uma maneira mais carinhosa, porque a gente sabe que, mesmo que essa natureza humana universal toda não é possível de ser analisada por apenas uma ou outra característica comportamental, a gente sabe, por exemplo, que está revelado pela nossa genética que os genes ajudam, ou pelo menos contribuem para uma natureza humana de cunho biológico com uma estrutura de funcionamento tida como universal dentro da nossa espécie. Tá? Variações de personalidade neste circuito aí teriam traços que seriam herdados. Obviamente que seriam mais desenvolvidos em uma pessoa, um determinado ambiente, a escola, o aprendizado que ele permitiria que ele avançasse no desenvolvimento dessa potencialidade ou não, conseguisse manejar melhor a sua dificuldade ou não. Mas enfim, traços de personalidade, tá, gente? Seriam advindos também de bases genéticas. É óbvio que a gente não está querendo dizer que tem um pai mau, a mãe mau, o filho vai ser mau. Nós não estamos falando de uma estrutura moralística com relação à personalidade, mas traços de agressividade, traços de passividade, temperamento, se a pessoa ela é mais neurótica, ou se ela é mais estável, se ela é mais ansiosa ou mais estável, se ela é mais introvertida ou extrovertida, se ela é mais aquiescente, ou seja, se ela concorda mais com o outro, se ela é antagônica, se tudo ela é do contra, se ela é mais atenta ou se é mais dispersa. Todos esses traços aqui são traços gerais da personalidade que possuem componentes advindos de uma genética comportamental.
A gente, inclusive, pode fazer uma relação com hoje as pessoas que dão uma olhada, por exemplo, em traços de personalidade advindos do mapa astral. Gente, se é possível falar sobre 12 momentos no ano em que uma pessoa vai ser assim, assado, frito, cozido, por que é mais fácil acreditar que um leonino vai ter tantas características, que um canceriano vai ter tantas características, que o capricorniano vai ter outras tantas características, e não acreditar que existem bases genéticas do nosso comportamento e da nossa personalidade? É pelo menos um contrassenso, né? Eu posso acreditar que o mapa do céu do dia que eu nasci estabelece como eu sou enquanto personalidade, mas eu não posso acreditar que existam traços genéticos que são herdados dos meus pais e que vão contribuir para a maneira como eu lido com relação à extroversão, introversão, aquiescência e antagonismo, enfim, traços da minha personalidade. Então, o que a gente tem é a ideia de que não somos apenas os temperamentos desagradáveis. Isso está na página 80 do livro do Pinker, né? Não são apenas os temperamentos desagradáveis que são parcialmente hereditários, mas também o comportamento real e suas consequências. E a partir daí, tudo é possível. Porque eu posso, obviamente, reprimir temperamentos, melhorar temperamentos, modificar certas partes da minha personalidade através do treino de habilidades, por exemplo. Mas a questão é, não dá para fugir muito de quem se é, né? É aquele velho ditado, né? Que o galho não cai muito longe da árvore. E do mesmo jeito que eu carrego a possibilidade de ter, então a gente está falando de probabilidade, de ter alguma patologia que adveio do meu tronco genético, por que não temperamentos, capacidades também não viriam por determinações, não determinações, mas enfim, com a participação de bases da nossa genética.